A paz do Senhor, queridos. É com muito prazer que eu quero agradecer a todos vocês que com carinho adquiriu esta mensagem. Eu sou o pastor Nil Gonçalves e tenho uma palavra de Deus para você. Tenho um grande anúncio a te dar. Pastor Nil Gonçalves, ex-mendigo, curado 3 vezes do câncer. Eu tenho a dizer que o Deus que operou em minha vida, tirou um mendigo da sarjeta, colocou como um grande empresário na cidade de Cuiabá e agora como ministro da palavra de Deus. Tenho palestrado para empresas multinacionais, para bancos e para homens escolhidos de Deus por intermédio da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus irá impactar a tua vida. Você que tem sonhos, que tem projetos, se por um momento você chega a pensar que os seus sonhos não serão realizados, eu quero dizer que o teu Deus e o meu Deus, ele vai além dos teus sonhos, além das tuas limitações, além das tuas dificuldades. E através dessa mensagem, que dentro de instantes você irá assistir, tenho certeza que Deus irá ressuscitar projetos. Tenho certeza que Deus irá impactar a sua vida. Temos sobre os nossos ombros uma conferência, Impacto para esta geração. E o nosso projeto é impactar esta geração com a palavra de Deus. Contribua, semeie no reino de Deus. A cada DVD que você adquire, você está adquirindo conhecimento, semeando no reino de Deus, e é uma alma a mais que estará sendo evangelizada. Divulgue o nosso ministério. Para todos os irmãos que estão nos assistindo, pastores, líderes, que desejar nos contatar para palestras motivacional de empresa, palestras de empreendedores, palestras sobre liderança, palestras para obreiros e para ministrar em sua igreja. Você pode entrar em contato pelo nosso número que vai aparecer no visor do teu televisor, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua comunidade, a sua igreja e impactar a sua cidade. Divulgue este ministério, abençoe o nosso ministério, que eu tenho certeza que você será abençoado por Deus. Obrigado pela atenção e pelo carinho, e fique na paz do Senhor Jesus. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e fomes e pestilência em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. O 25, o 26 e o 27 do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 21, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Divino de Deus, quando Satanás se rebelou no céu, causando uma rebelião, o coração de Deus estava triste. Ele olha e vê uma tristeza profunda, e para alegrar aquela tristeza que nem os anjos conseguiam alegrar em meu coração, Deus estava triste, porque ele tinha perdido a terça parte dos anjos. Então ele falou: já sei o que eu vou fazer para alegrar o meu coração. Ele desce na terra e começa a amassar um barro, e faz o homem à imagem e semelhança, e disse para o homem: domine sobre a terra, domine sobre os peixes, domine sobre os animais. Deu 5 domínios para mim e para você, porque Deus fez eu e você para tomar o lugar que Satanás deixou lá no céu, para alegrar o coração de Deus. Então alegre o coração de Deus nesta noite. Isso era a introdução. Vamos entender agora um pouco. Observe que na escritura que lemos, o próprio Jesus estava dizendo para os seus discípulos sinais a respeito da sua volta. E ele inicia dizendo neste sermão que quando houvesse rumores de guerra, revoluções políticas, quando o homem se tornasse amante de si mesmo, quando houvesse nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, quando tivesse vários sinais espantosos no céu, ainda não seria o fim, mas seria princípio do fim. No 25 ele diz que seria abalado o céu, abalado o sol, abalado as estrelas, seria grandes sinais no mar, diz aqui mar, e os homens se assustariam de tal forma, se espantaria que desmaiariam
desmaiaria de medo e de angústia. Observe bem, senhores, rumores de guerra. Principalmente quero vos trazer um conhecimento para me iniciar. Lá na carta das 7 igrejas do Apocalipse, nós vemos um número 7 aparecendo de uma forma peculiar. A saber, 7 milênio, a saber, senhores, o 7º dia, descanso de Deus, a 7ª trombeta, 7 igrejas, 7 castiçais de ouro, 7 Espírito de Deus que opera na terra. O número 7 é um número da perfeição que aparece 7 vezes. Mas observe aqui, nós estamos no 7º milênio, nós estamos na 7ª igreja. 7ª igreja é a igreja que não é quente nem fria. O que é a igreja fria? A igreja que não tem o Espírito Santo, não crê no batismo. O que é a igreja quente? A igreja cheia da unção. O que é a igreja morna? É a que é batizada, pentecostal, mas não fala. Diremos quem somos e de onde viemos. Viemos em um projeto em língua, não fala em mistério, não crê em milagre, anda cheia de sensualidade, porque não tem veste limpa. E Deus disse assim, que vomitar-lhe-ia ela da boca dele. A igreja que deixa Deus doente é a igreja de Laodiceia, é a igreja sensual, é a igreja sem unção, é a igreja sem oração, é a igreja sem fidelidade. E estamos vivendo o período da 7ª igreja no mundo. A 7ª trombeta. O 7º Espírito de Deus operando. Os 7º castiçais. Observe bem para que tu entenda melhor. Pedro, ele revelou algo que trazia confusão em muitas religiões. A saber que Jesus, um dos motivos a qual ele foi, ele ter curado no sábado. Porque o sábado, segundo, nós sabemos que é o 7º dia, senhores. Vou lhe trazer uma explicação do 7º dia. Deus ordenou que guardassem o sábado, correto? Constantino, um padre, ele mudou a guarda para o domingo, correto? E nós guardamos o domingo, correto? Há alguns que dizem que vamos para o inferno porque não guardamos o sábado. Eu vou te explicar algo na luz da palavra de Deus. 1 Pedro 3,8 diz assim: filhinhos, não confundeis que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como? 1000 dias é como 1000 anos, e 1000 anos como? Um dia. Senhores, quando Deus deu ordem a guardar o 7º dia, ele não estava falando do 7º dia do homem, mas o 7º milênio de Deus, que é o que vivemos, o sábado da igreja. Nós estamos no 7º milênio, o milênio do arrebatamento da igreja. 5000 até Cristo, 2000 de Cristo até agora, 7000 anos, o 7º dia da igreja, o descanso da 7ª trombeta. Estamos vivendo o tempo do arrebatamento da igreja do Senhor, aonde Deus irá descansar, Jesus irá descansar, e a igreja irá descansar, todos juntos, porque Deus trabalha no sábado, Ele não está infringindo a lei. Jesus trabalha no sábado, não está infringindo a lei. O Espírito Santo trabalha no sábado, porque me batizou no Espírito no sábado. Mas só que nós vamos descansar no 7º milênio, que é o sábado de Deus, amém? Jesus nos disse que haveria sinais. Até o ano de 1914, senhores, creio que tem muitos estudiosos aqui que sabem disso. E é tudo normal. No ano de 1910, chega 2 missionários ao Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Dá início a uma obra maravilhosa. Amém? E funda uma igreja. A igreja essa que em 1911 passa a ser a Assembleia de Deus, a Assembleia dos Santos. Observe bem. E ele começa a ministrar. Ele começa a pregar o evangelho, mas ninguém queria ouvir o evangelho. Ninguém dava ouvido. Mas Deus sempre manda uma providência. Porque Deus sabe que a provação, as dificuldades levam o homem a abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Se observarmos, 90% da igreja que se faz presente está crucificado pelo sacerdote,
Foi aqui porque no passado passou uma luta, perdeu alguma coisa que lhe levou a abrir o coração para Deus. E Deus via a igreja cheia de unção, a igreja cheia da glória de Deus, entrando o período da sexta igreja, a igreja Filadélfia, a igreja cheia, a igreja falando em mistério, a igreja unida, a igreja aqui de chinelinha havaiana, mas fazia obra e a obra crescia. Gunnar Wingre e Daniel Berg começa a pregar o evangelho, mas eles viam as dificuldade de pregar o evangelho no Brasil. Então eles começam a orar. Observo eu que Deus, ouvindo a oração de Gunnar Wingre e Daniel Berg, mandou a primeira grande guerra mundial em 1914, matando 10 milhões de pessoas. O mundo atemorizou e o Brasil, 5% de evangelho cresceu para 10%, porque a guerra levou os homens a temer, a guerra levou os homens a ter medo e procurar adorar ao nome do Senhor. Mas a oração deles foi tão forte que quando termina a Primeira Guerra Mundial, os homens começam a esfriar de novo. Os homens começam a pensar que era só um engano, que não era o arrebatamento da igreja. Então, senhores, após 25 anos, logo no ano de 1939, Deus fala: eu vou sacudir a terra de novo. Vou provar para eles que está chegando o tempo do fim. Quando ouvires rumores de guerra, nação contra nação, saberá que virá o fim. Então dá-se início à segunda e grande e terrível guerra mundial, dividida em dois grupos de antagonistas. Um desse liderado pelos Estados Unidos, outro liderado pela Alemanha e pelo Japão. Mas observe bem, estes grupos, senhores, levaram à morte 60 milhões de pessoas numa guerra que durou do ano de 1939 ao ano de 1945. Guerra essa que as duas juntas mataram 70 milhões de pessoas. O maior acontecimento de todos os tempos era Jesus dizendo: eu estou sacudindo a terra e dizendo que eu estou voltando. 1945 não tinha terremoto, não tinha vulcões, não tinha erupções, não tinha tsunami, não tinha ciclone, não tinha alagamento, não tinha cheia, não tinha enchente, nem ser. As escrituras pensou que ele era o anticristo, senhores, e ele tentou exterminar com todo mundo e fazer um povo só para ele. Hitler, ele foi tão terrível que de 60 milhões de morte, ele cobrou o dízimo dos judeus, matando 6 milhões de judeus. 60 milhões, tira 10%, dá o que, senhores? 6 milhões de judeus executados. Esses 6 milhões de judeus foi o dízimo que Hitler pediu. Mas Deus disse: ainda não é o fim. Senhores, naquele período, entre a igreja de Filadélfia, a igreja cheia da unção, o evangelho começou a crescer. O batismo no Espírito Santo na Rua Azusa, nos Estados Unidos. O Daniel Berg e Gunnar Wingre evangelizando o Brasil. Começa a acender um fogo, começa a aparecer grandes pregadores, começa a surgir homens que faz milagre. A igreja, o círculo de oração começa a ser fundado e Deus começa a bombardear o inferno, evangelizar o Brasil. Mas, senhores, passou-se alguns anos, ano de 1960, muitas coisas começam a mudar. Quando chega o ano de 1990, a igreja, eu fui crente ainda da igreja Filadélfia, pastor. Na época que tinha uma festa dessa, seca, não tinha doenças e nem fome, mas 60 milhões de pessoas morreu. Hitler, por conhecer, Deus batizava 40 com o Espírito Santo, salvava 80 almas. Eu não via um congresso para não ter 100, 150 salvação de alma. Não se via falar em crente se separar, não se via falar em adultério na igreja, adultério no ministério, não, porque era igreja Filadélfia. Não era televisão, não era sensualidade, não era chapinha, não era o batom, não era o brinco, não era o corpo bonito. Era a unção de Deus que fazia diferença na vida do crente.